Saudações, soberanos e soberanas. É um prazer ter vocês conosco aqui no canal. Eu sou o Cris e hoje a gente vai reagir à entrevista pós-jogo do empate do São Paulo com o Sport em casa. Morumbi praticamente lotado, mais de 37 mil pessoas. Então vamos ver Já deixei minha opinião no pós-jogo, que o Zubeldia errou tudo, para mim ele errou tudo. E vamos ver o que ele falou aqui na coletiva após o jogo. E vamos contrapor os argumentos dele aqui, que eu já imagino quais sejam já. Eu ainda não assisti, tá? Vou assistir junto com vocês a primeira vez agora. Então, sem mais delongas, vamos lá. Se inscreve aí, curte o vídeo, compartilha com quem é tricolor e vamos lá. Começar o desespero. Zubeldia, boa noite. Boa noite. Queria ouvir a tua avaliação sobre o jogo. O que você acha que deu errado para que o São Paulo não saísse com a vitória? Qual foi a tua ideia para iniciar sem o Lucas e sem o Oscar? E a sua ideia depois de mudar o esquema no decorrer da partida? Bueno, hasta cuarta-feira nosotros pensábamos dentro del sistema, dentro de la organización que presentamos hoy a Oscar. Lamentablemente aconteció que no logró recuperarse. Lo de Lucas Moura sabíamos que él no iba a poder estar. Entonces practicamos las dos organizaciones, la del primer tiempo y la del segundo. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto que cuando vimos que Oscar no podía llegar a este juego, no corrimos riesgo y tratamos de organizarnos pensando primero en estar equilibrado. Primeira coisa, não correr risco e pensar em estar equilibrado. Com 3 zagueiros e 3 volantes contra o Sport, que com todo respeito, acabou de subir da segunda divisão, dentro de casa, lotado. Não é um pouco de covardia, você não acha, não? Y después, por supuesto, con el correr de los minutos, si faltaba hacer una mudanza, poner extremo y demás, buscarlo con el correr de los minutos. Hallo que eso aconteció, pudimos el segundo tiempo ser más vertical, por supuesto generar más amplitud, más dribbling, más cruzamiento, más chute, pero bueno, insuficiente. Está claro que el empate de hoy no es lo que buscábamos, pero bueno, la segunda parte me gustó más, por supuesto. La primera parte tiene el factor del penal, creo que el penal un poco nos golpeó anímicamente, pero el segundo tiempo salimos mejor, entró bien el equipo y bueno, después creo que faltó el gol. É óbvio que o segundo tempo foi melhor. Você colocou um meio de campo, você colocou um ponta direito, tirou aquele monte de volante. Gente, não é possível, cara, que ele não enxerga isso. E sobre o pênalti, quem é que colocou o Caleri de titular? Ao invés de colocar o André Silva, que tá melhor. Tá melhor, cara. No time titular tem que estar quem tá melhor no momento. Óbvio que a gente gosta do Caleri, que a gente é muito grato, o gol da Copa do Brasil, enfim. Mas ele não tá bem no momento, gente. Quem é que colocou ele lá? Quem que escolheu ele para bater o pênalti? Vai querer jogar nas costas agora do cara, que ele perdeu o pênalti e por isso que não ganhamos? Ah, cara. Luiz, boa noite. Desde a eliminação do Palmeiras no Campeonato Paulista, você, o time, o São Paulo, teve 20 dias para ajeitar a casa, treinamento, teve jogo treino contra o São Bernardo, né? Venceu por 4-2. Desse período todo de treinamentos, aquilo que você colocou em prática ali com os jogadores, o que você tem de saldo? O que você vê que foi aplicado nos treinamentos e que você viu que conseguiu trazer para dentro de campo hoje? Quais são os pontos positivos desse período longo de trabalho que você vê de positivo dentro de campo? Bom, primeiro
las dos formaciones, la del segundo tiempo, nosotros la veníamos trabajando, inclusive si vos está informado en el amistoso, la veníamos trabajando. Y por supuesto eso a los jóvenes, como en el caso de Alves, de Ferreira, les sirve muchísimo. En todo este periodo que vos fala, de 20 días, son chicos que pudieron hacer el amistoso con São Bernardo y yo pude ver sus condiciones para que hoy puedan entrar, para que hoy puedan jugar. Estos 20 días me sirvieron para que ellos se preparen para poder darnos solución, porque ellos están dentro de un plantel que es muy corto, muy corto. Pronto. Punto 2. La organización del primer tiempo, por supuesto, y esto lo falo por segunda vez, lo teníamos planificado con Oscar, que nos dé un poquito más, por supuesto, de creatividad. Mas uma vez que você sabia que não tinha o Oscar, por que que não usou a formação do segundo tempo no primeiro, cara? Meu Deus, não é possível. Se esse cara precisar mudar o jogo, então, do primeiro pro segundo tempo, ele não consegue. Nossa, que nervoso. E já perceberam a reclamação do elenco curto, da molecada? Vocês já estão percebendo que ele tá reclamando do elenco, né? Y nosotros, prescindir de un jugador importante como Oscar, lo sufrimos. Es normal. Es nuestro jugador que nos puede hacer funcionar. Nos puede hacer funcionar mejor. Aún así, no haciendo un buen primer tiempo, haciendo un primer tiempo con muy pocas situaciones, tuvimos un penal a los 2 minutos. Y hallo que nos costó revertir esa situación. Ahora el segundo tiempo, hallo que hicimos un buen trabajo y ese trabajo lo venían haciendo ellos en la semana. Así que eso es lo que tengo para decirte de estos 20 días. De novo jogando nas costas do pênalti perdido. E ele só fez isso em 20 dias para treinar. É só isso que ele vê de bom de evolução no time. É muito pouco, né, gente? Ah, não dá mais. Bom dia, tudo bem? Kaique Silva da Rádio Transamérica. Vou pedir para você falar sobre mais uma estreia que você tem agora no meio da próxima semana. Te preocupa a atuação de hoje para essa estreia fora de casa da Libertadores contra o Tajeres? Son cosas distintas. Nada que ver una cosa con otra, nada que ver la intensidad de los partidos de Copa Libertadores. ¿Me preocupa? Não ter No o ganar Lucas para e o el Oscar. Brasileirao, me hubiese gustado ganar. Pero Libertadores es otra cosa. Libertadores es otra cosa, va a ser durísimo. Los equipos argentinos tienen mucha intensidad, ustedes ya saben de esa situación, así que es otra cosa. Luiz aqui, boa noite. Raí Monteiro, Jovem Pan Esportes. Fugiu da pergunta. Queria te ouvir um pouco sobre a questão do meio-campo. Você já falou sobre o Oscar, né, que planejava a escalação dele, perdeu na quarta-feira e ele foi substituído, me parece que pelo Marcos Antônio, o Alisson numa função um pouco diferente. Você acredita que também faltou agressividade ao meio-campo do São Paulo hoje, no sentido de criar oportunidades? E isso tinha alguma ligação com as peças escolhidas? Obrigado. Boa. No entendí la pregunta, perdón. No me volvió. Se o meio-campo escalado hoje não oferecia agressividade ao jogo, criar oportunidades, ser um pouco mais vertical, se isso tem a ver com as peças escolhidas, Marcos Antônio, Alisson, um pouco mais recuado, e o Luiz também. Bueno, un poquito, yo creo que ellos, en todo caso, ellos no tienen la culpa, sino que, repito, la organización estaba pensado de una manera, ¿no? Y lamentablemente no quise mudar nuevamente para seguir con una estructura, también para darle seguridad a ellos. Foi teimoso. Basicamente é isso que ele respondeu. Pero segundo tiempo hallo que estuvimos mejor en todos los sentidos. Habría que ver qué hubiese acontecido si salíamos más abiertos el primer tiempo también.
Creo que obviamente lo fuimos trabalhando al partido con un accidente de fallar un penal que De novo. que no es excusa, pero es una posibilidad que uno tiene para ponerse arriba en el marcador, para agarrar confianza. Y después, en la segunda parte, con las mudanzas, hallo que todos estuvieron bien. Faltó por ahí el gol, un poquito más de tranquilidad en algunas situaciones. Así que lo de la segunda parte, por supuesto, estuvo melhor. Quem sabe se você tivesse colocado o Matheus Alves, o Lucas Ferreira e o Rian Francisco, que são entrosados, jogavam junto a copinha inteira, quem sabe o gol não tinha saído, né? Essa tranquilidade na última jogada, o Rian Francisco já provou que tem, né? Luiz, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Você falou sobre a dificuldade de criar sem Lucas e Oscar. Aí eu te pergunto, você acha que é preciso avançar ou acelerar o processo que você pensa para os garotos da base, até pela partida que fizeram o Alves e o Ferreira hoje? Você imagina que eles possam ter que pular algumas etapas para suprir essas ausências, até mesmo para o time titular? Obrigado. Está bueno lo que vos estás falando, porque de todos los equipos grandes quisiera ver en un proceso como un entrenador que lleva un año aquí, ficando aquí, por ahí lo toman normal, que cierren un partido 3 meninos, 2 meninos, con más minutos que fue Ferreira y Alves. Después aconteció que se brindó el sexto cambio por la contusión y entró Real. E aí jogou 45 segundos, não é nem pra você contar, né, Zubeldia? En la semana falé este tema. El plantel es corto Ah lá, de novo. porque había que darle lugar a los jóvenes de la base de Costilla. Y hoy, primer partido del Brasileirao, entraron 2 que tenían que resolver un resultado. Hay que revisar todos los equipos, todos, cuántos meninos pusieron hoy para ganar un partido. No, menino, para ganar un partido. Entonces, esto es trabajo, es tiempo y no es fácil. No es fácil. Ojalá pudiéramos contar con Oscar, con Moura, con todos los jugadores de experiencia, de aquí hasta que terminen los 20 juegos en junio, creo que terminan los 20 juegos consecutivos. Ojalá. Pero habría que revisar a ver cuántos equipos de los 12, 13 con más historia, quienes pusieron 2 meninos, 2, para poder resolver un partido, para poder ganar. Que lo hicieron bien, pero no es normal. O sea que hay que tener un poco de paciencia y reconocer esa situación también, reconocer esa situación. Zubeldia acho que não sabe a situação de São Paulo. Acabamos de ter um déficit de 200, lá vai pedrada, milhões no ano, dívida chegando a quase 1 bilhão. Se você não usar a base, meu querido, como é que a gente vai sair desse lamaçal? Você já deveria estar ciente, você não tem que ficar usando isso. Não é normal. No São Paulo vai ser. No São Paulo vai ser. A nossa situação pede isso. É a venda dos jogadores da base que vai ajudar a tirar a gente desse sufoco. Se você não tá combinado isso com a diretoria ou não tá gostando, pede pra sair, cara. Zubeldia, tudo bem? Bruno Milhose, Rádio Bandeirantes. Hoje o São Paulo, na estreia do Brasileirão, deixou o primeiro tempo e o segundo tempo sob vaias. A torcida vaiou bastante a atuação. Você dá razão à torcida? Isso me permite. Como é que tá o Oscar para o jogo da Libertadores? Dá para contar com ele para a próxima partida? Sí, no. Oye, ¿cuántos vinieron aquí? Entonces, si no le pudimos regalar un triunfo, mínimamente, acontece que podemos ir desaprobados. Cualquiera de los jugadores. Es normal. Es normal. Pero bueno. Não foi por causa do resultado do meu dia. Foi por causa do jeito que o time jogou no primeiro tempo e porque você colocou o Rian Francisco faltando 45 segundos para acabar o jogo. Não seja desonesto.
Nós siempre vamos a necesitar de ellos, sobre todo por esto que acabo de falar, que necesitamos siempre el apoyo de ellos, porque tenemos gente de experiencia y tenemos gente muy joven y necesitamos poco a poco encajar cada vez mejor, ¿no? Hoy fuimos de menos a más en todo aspecto y no alcanzó, pero vamos a mejorar. ¿Y Oscar, qué acontece? Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Tampoco eu quiero acelerar el proceso. Nunca me van a escuchar a mí falar sobre acelerar el proceso de un jugador que está lesionado. Aconteció lo de Pablo, no salí a declarar, necesito un volante, no, nada. Acontece ahora lo de Luca, acontece lo de Oscar. Sabíamos que esto podía acontecer. Entonces ahora hay que trabajar y bueno, por supuesto, jugarán otros jugadores y no están ellos, como hicieron hoy. Nossa, Oi, Zubeldia, jogando na Isabela Janela bunda do da Lance. diretoria. Você respondeu há pouco a uma questão relacionada aos meninos da base que estão começando a Meu Deus, que cara de louco. entrar no profissional, mas eu queria que você falasse sobre um caso em específico que é do Rian Francisco. Ele é um jogador que treina com os mais velhos há um pouco mais de tempo do que o Matheus. O Rian. Ele treina um pouco mais de tempo, se você for comparar com o Matheus, por exemplo, pensando em ter mais opções no setor ofensivo. E o calendário, tem chance dele ganhar mais espaço no São Paulo? Mirá, hoy, y esto falo abiertamente, hoy jugaron dos chicos de la base, entraron 20, 25 minutos en un momento donde, no el sub-20, la primera división tenía que ganar. Y eso no es normal. Solo Palmeira puede hacer esa situación porque lleva un proceso de un entrenador de 4 o 5 años. Nossa, ele tá puto de ter que usar a base. Vocês estão percebendo isso, cara? Pra mim tá nítido que ele tá ferrado com o elenco que é curto e ele não quer usar a base. Tá falando que não é normal isso. Vocês estão percebendo isso? Presta atenção nessas coisas. O 3 años ganando muchos títulos, entonces primera fecha de Brasileirado, usar dos meninos mucho tiempo para ganar un partido no es normal, no es normal, no es normal. Y en el caso de Rian, es imposible que Jonathan o André puedan tener secuencia de juego durante toda la temporada. Es imposible. Siempre hay tarjetas, siempre hay alguna molestia, en donde el espacio va a quedar. El espacio para que Rian pueda mostrar lo suyo va a estar. Pero mientras Andrés esté bien y Caleri esté bien, prioridad siempre van a ser ellos. E o Caleri tá bem, Zubeldia? Prioridad van a ser ellos. Zubeldia, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria trazer 2 pontos que aconteceram hoje no jogo. Primeiro, a substituição do Luciano, em que ele sai e fica muito descontente, ali joga um copo d'água, reclama. Sim. Como que você trabalha com ele nessa parte emocional? E do Igor Vinícius, que já no primeiro tempo estava ouvindo vaias do torcedor. Como é que você conversa com esses jogadores para tentar deixá-los no caminho aí dentro do time? Obrigado. No, lo de Luciano no lo vi. No sé de qué está falando. Y lo de Igor, tampoco vi que le caigan mucho los torcedores. No, tampoco sé qué está falando. Sí, cuando hace una bien, felicitan. Cuando hace alguna jugada mal, presionan. No vi nada raro. Zubeldia aqui, João Neves na rede oficial. Eu queria entender um pouco mais novamente sobre o aproveitamento da base. Você citou que nenhum time no Brasil, talvez só o Palmeiras, coloque os jogadores da base para resolver um jogo. El único. É o único.
Mas por que o São Paulo não fez isso no Campeonato Paulista? Que era uma oportunidade para os garotos terem mais rodagem, talvez até começarem o jogo de hoje, não precisarem ser uma solução tão cedo, ter uma experiência maior. No, pero es imposible probar todo. Por más que sean 12 juegos el Paulista, es imposible probar todo. Tuve 3 o 4 partidos jugando con el cuarteto ofensivo, ¿no? Por otro lado, un par de partidos jugaron los meninos. Por otro lado, algunos partidos tuvimos que mudar el sistema. Entonces es imposible probar todo. Y por otro lado, tenés que ganar. Porque cuando quisimos acordar, teníamos que ganar la última fecha de la etapa regular, ¿no? Tenías 2 o 3 clásicos, 3 clásicos en el medio de la etapa regular. Entonces, no es... Vos se conoce mejor que yo cómo es el Paulista. No es muy difícil probar. Hacer todo, dejar a todos contentos. Ah, no, es fácil, poner menino. Sí, ¿alguien me reconoció que jugó Alves contra Bragantino? Nadie habló de que jugó Alves contra Bragantino. Ninguém. ¿Perdimos? Ninguém me habló de él. Entonces no podés hacer todo. Hicimos algunas cosas, pero no todo, no se puede, es tiempo. Hoy arrancó Brasileirão. Hoy tuvimos que hacer 2 cambios para solucionar, para ir en busca de un triunfo. Hoy jugaron los 2 meninos. Lo que tienen que estar falando es, bien, puso 2 meninos. Ahora, ¿qué quieren, que yo juegue de titular? Esquece. Não vai pôr a molecada de titular nunca. Esquece. No. Calma. No es normal. Salvo Palmeiras, que lleva mucho proceso, não é normal o que aconteceu hoje. Boa noite, Zubeldia. Você citou, ainda em cima da utilização dos jogadores da base, você citou o Palmeiras como um dos poucos exemplos, talvez o único, que utiliza esses jogadores para resolver uma partida. Os últimos treinadores que passaram pelo São Paulo tampouco ficaram um longo período como o Abel Ferreira está no Palmeiras e ainda assim utilizaram muitos jogadores da base sem tempo para trabalhá-los talvez da melhor forma e ainda assim conseguiram resultados expressivos, outros não, mas enfim, se adequaram à cultura do clube, que é de revelar jogadores e ter resultado esportivo e também financeiro. Como que você encara essa cobrança para que você também se adeque a essa cultura do clube de utilizar esses jovens jogadores, mesmo quando talvez aos seus olhos eles ainda não estejam preparados para atender um tipo de cobrança como foi a de hoje, de tentar buscar a vitória e atuarem por uma quantidade considerável de minutos em campo? Obrigado. No, de esta manera, arrancando el Brasileirão y tenerlos que usar. Hoje... Nossa, ele tá terrivelmente contrariado em ter que usar os caras da base. Meu Deus, tá nítido. É só não ver quem não quer, gente. Quedó demostrado que van a tener oportunidades. Pero después exigimos ganar, ¿no? Después hay que ganar. Bueno, ¿está bien? Hoy arrancó el Brasileirão, ¿no? Hoy jugaron. Entonces vamos bien. Si va una fecha el Brasileirão. Y ya jugaron 2. Entraron mucho tiempo. Imagínate de acá 20 partidos para todos, ¿no? Van a tener oportunidades. Professor, queria falar sobre o Luan. Essa semana ele foi reintegrado para treinar junto com os jogadores, né? Depois de um longo período afastado. Queria saber se você teve uma conversa com ele, se sentiu dele uma vontade de voltar a jogar pelo São Paulo. Acho que exige um tempo aí para ele, mas você acredita que ele pode ser útil ainda esse ano para o São Paulo? Él agradeció por reincorporarlo dentro del plantel, pero bueno, ha perdido bastante tiempo en su preparación, ha hecho lo que pudo y va a llevar un tiempo importante para que él pueda ponerse bien físicamente, ¿no? Sobre todo eso, es un jugador... Lo conozco, lo he enfrentado y hallo que es un jugador que tiene que estar primero bien físicamente. Por ahora dimos el paso de que él ficara aquí, no aconteció de conseguir club o no quiso, no lo sé.
Entonces ahora tiene que ponerse bien físicamente. Aqui do BG, boa noite, Gabriel Sara, aqui bancada tricolor. Queria te perguntar a respeito das vaias hoje do torcedor, como é que você lida com essa cobrança também, até porque já é algo um pouco recorrente, né? O São Paulo, no intervalo, saiu vaiado, pós-jogo saiu vaiado, e é um torcedor que me parece muito machucado pela fase mata-mata do Campeonato Paulista, também as fases anteriores aí da Copa do Brasil, da Copa Libertadores. Como é que você lida com essa vaia? E ainda em cima, né, do uso da base, vaiaram inclusive a entrada do Rian por ter jogado poucos minutos, por ter entrado apenas para jogar ali 1 minuto apenas. Você acha que, de fato, essa escolha não depõe um pouco contra a sua relação com o seu torcedor como um todo? Você não se ajuda, Zubeldinho. Essa que é a verdade. Você não está se ajudando. No, es que Rian entró porque se lesionó un jugador y nos permitieron un sexto cambio, si no ya habíamos hecho los 5 cambios. Entonces pusimos 2 extremos, pusimos un media punta, hicimos los 2 cambios, hice un cambio en el entretiempo, también 2 cambios, 9 por 9, no tenía más cambios, la verdad que porque se abrió, si no, era André o era Rian. Las opciones. Entiendo que hay mucha expectativa con Rian, pero yo también tengo expectativa con André. Se você tem expectativa com o André, por que você não colocou ele no lugar do Caleri, que não está bem, Zubeldia? ¿Me entendés? Y como falé, sé que en esa posición siempre se necesita de... Después... no tengo ningún comentario. Si no ganamos, va a haber cobrança. É assim de simples. Luiz, boa noite, tudo bem? É Lester 4, Bate Fundo Esportivo. Primeiro eu queria perguntar para você sobre as variações táticas, que você já citou aqui, que o São Paulo joga com a linha de 3, joga com a linha de 4, assim como foi hoje, no primeiro e na segunda etapa. E queria saber de você, o que você pretende ao longo da temporada trabalhar com essas variações, qual te agrada mais, e para o próximo jogo em específico diante do Talheres, lá em Córdoba, qual que você pretende te dar mais segurança levar em campo depois desse empate? Y bueno, vamos a ver, las dos me gustan. Yo por supuesto siempre he jugado más con línea de 4, ¿no? Pero las dos me gustan, depende mucho de los intérpretes. Como falé, una cosa es tenerlo dentro del medio campo a un jugador creativo, como puede ser Oscar, o arriba la velocidad de Luca, otra cosa muda con otros intérpretes, muda. Entonces acontecen situaciones que no es fácil resolverla, lo que expliqué. Lo de Oscar recién en quinta, cuarta-feira, pude ahí recién enterarme de que Oji no podía jugar. Entonces rápidamente o necesitaba mudar el sistema o necesitaba darle seguranza a él. Y opté por la seguranza. Después sabía que tenía esta situación del segundo tiempo de poder mudar, poner extremo. Así que las dos son para mí opciones válidas. Después depende de los intérpretes, ¿no? Las características de jugadores que uno ponga. No, calma, vamos a trabalhá-lo. Para fora. Como que está o psicológico dele, como que ele está? E no caso, não seria o André ganhar às vezes algumas oportunidades, o Caleri ir para o banco para tentar melhorar? Ou Putz, finalmente alguém falou isso. não, seria mais o psicológico dele mesmo? Yo hoy le falé con él en entretiempo. Primero es normal que golpee emocionalmente cuando uno no convierte un penal. Es normal. Lo que hay que trabajar es que también puede acontecer que vos falles un penal. Le ha pasado a todos los grandes goleadores, inclusive a jugadores creativos. Le pasó al de Palmeira, como es a Veiga. Entonces, hay que reponerse. Hay que tener personalidad, hay que tener carácter, hay que tener jerarquía.
Y todo eso, Caleri lo tiene. Caleri lo tiene. Entonces, calma y bueno, a pensar en el próximo jogo. Não é o Caleri o problema. O problema é você que não escala quem tá melhor no momento, Zubeldia. Zubeldia, eu queria te perguntar sobre a pressão em cima do teu cargo. Por quê? A gente esteve aqui, como os amigos colocaram, as vaias e entrevistando os torcedores, acompanhando as redes sociais, os jornalistas. Muito se fala sobre o Dorival Júnior estar livre no mercado, que isso traria pressão para o seu trabalho. Você deve estar muito acostumado a esse tipo de situação no futebol, é comum, mas eu queria saber de que maneira que você recebe esse clima que está se construindo nos bastidores. No, el clima no es un tema de clima o no, es simplemente entender que estamos hablando de un técnico, de que salió de la selección de Brasil y que es muy querido aquí, entonces es normal las emociones que puedan aparecer de parte de un torcedor, pero yo tengo que hacer mi trabajo, o sea, hacer lo mejor posible y bueno. Encerramos então com o técnico Luiz Zubeldia. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu acho que é questão de tempo. Ele é muito teimoso, ele tá brigando com a parte de ter que usar a base, ele tá contrariado de ter o elenco curto. O São Paulo não tem dinheiro, o São Paulo tem o FDIC lá que ele precisa cumprir a parte da financeira, então não vai fazer loucura, não vai contratar para o Zubeldia. Então, das duas, uma, cara, ou o Zubeldia se adequa e começa a pensar nos moleques que subiram da base como jogadores de elenco profissional, ou se tiver um resultado ruim contra o Talheres e tiver um resultado ruim contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, gramado sintético, esquece. Eu acho que a data de validade do Zubeldia já está vencida. Mas e aí, o que vocês acham? Acho que é questão de tempo para cair. Mas me fala aí o que vocês acham também e quem que vocês colocariam no lugar ou se vocês deixariam ele mesmo. Mas é o que eu falei no pós-jogo. Para mim, eu estou revendo tudo que aconteceu com o Carpini. As primeiras 3 rodadas vai ir mal, porque ele nitidamente não consegue fazer o time jogar. Tudo bem, dessa vez teve a desculpa que o Oscar e o Lucas Moura não estavam, mas no Paulista não foi bem também com o Lucas e com o Oscar, então infelizmente acho que a gente vai perder o começo dos campeonatos aí, tomara que isso não atrapalhe o restante do ano. É isso aí, obrigado para quem ficou aqui até o final, um abraço, fique com Deus e até a próxima, e vamos São Paulo, meu Deus do céu!